É isso aí, nono ano! Voltamos mais um dia aqui no Centro de Mídias para uma aula especial. A primeira aula do dia de hoje tem que ser de quê, né? Tem que ser do quê? De geografia, porque o cara é o mestre. É isso aí, o cara é um mestre. E começamos aí falando sobre aspectos físicos e os impactos socioambientais na Ásia. E a habilidade da aula de hoje, EF09G16. Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania. E discutir os impactos socioambientais decorrentes de diferentes atividades econômicas. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. Quase que não saiu o final. Quase não saiu asa, que eu vou bater asa hoje. Deixa eu bater asa. É isso aí, então vamos bater asa. Enquanto eu bate asa, a gente assiste um vídeo, ODS 15, Vida Terrestre, IBGE Explica, daqui a pouco retornamos. Olá! Sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 15, Vida Terrestre. De acordo com ele, temos que proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Se o ODS 14 se referia à vida na água, restou ao ODS 15 tratar da vida terrestre. Embora seja a menor parte do planeta, o ambiente terrestre é aquele mais próximo de nós, seres humanos. Ele engloba os mais variados ambientes, desde coberturas vegetais a áreas urbanas. Contida na própria noção de ecossistema está a ideia de que ações danosas, geralmente provocadas pelo homem, podem causar um desequilíbrio que afeta toda uma estrutura maior. As florestas, por exemplo, são parte essencial do ecossistema terrestre. Cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas dependem delas para sua subsistência, incluindo aí cerca de 70 milhões de indígenas. As florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies terrestres de animais, plantas e insetos. Portanto, gerir as florestas de forma sustentável é também preservar a biodiversidade, que nada mais é do que o conjunto de todas as formas de vida. Isso é fundamental, visto que, embora a ciência tenha avançado bastante ao longo de nossa história, resta muito a ser explorado em termos de biodiversidade. Das mais de 80 mil espécies arbóreas, menos de 1% foram estudadas para a identificação de seu uso potencial. Os micro-organismos e os invertebrados, fundamentais para os serviços que a natureza pode oferecer aos humanos, têm suas contribuições ainda pouco conhecidas e raramente valorizadas. Existe, então, um enorme potencial de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Mesmo assim, o desmatamento vem sendo uma constante. No continente americano, de acordo com dados da FAO, entre 2000 e 2010, mais de 40 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados por ano, para dar lugar, principalmente, à lavoura. Com isso, o processo de extinção de espécies é agravado. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em 2017, das 5.674 espécies de mamíferos pesquisadas, 1.204, ou cerca de 22%, eram consideradas ameaçadas. Além do mais, a substituição da cobertura vegetal pela lavoura pode resultar na degradação do solo. Estima-se que 52% das terras utilizadas para a agricultura são moderadamente ou severamente afetadas pela degradação do solo. Desde 2008, ela já afetou 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Os casos mais graves de degradação do solo são os de desertificação. A desertificação é definida como um processo de degradação ambiental causada nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos secos, que compromete seriamente os sistemas produtivos dessas áreas. No Brasil, são 1.480 municípios suscetíveis a esse processo, que pode ser causado tanto pelo homem como pela própria natureza. Devido à seca e à desertificação, a cada ano são perdidos 12 milhões de hectares, ou 23 hectares por minuto, nos quais 20 milhões de toneladas de grãos poderiam ter sido cultivadas.
Isso afeta principalmente as pessoas mais pobres. Para que esse e os demais desafios associados à vida terrestre sejam vencidos, o ODS 15 estabelece 12 metas, entre as quais: até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento em escala global. Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Vamos então nos esforçar para atingir o objetivo 15. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe e nos ajude a disseminar essa importante agenda global. Até a próxima! É isso aí, né? A gente vê aí vida terrestre aí sendo um problema aí, tentando solucionar através das unidades de conservação, né? Utilizando aí reservas do meio ambiente, né? Mas a gente viu que a degradação é muito forte e os processos aí de desertificação no planeta, além de ter os processos naturais, também tem os problemas antrópicos. Então é interessante, né, trabalhar os ODS aí, são 17 ODS, a gente já viu boa parte deles aí no decorrer do ano. Vamos lá entrar aí no mapa que eu sempre gosto de mostrar, que é o planisfério político aí do nosso planeta. Então tá aí, ó, nós vamos fazer aqui a localização do continente asiático. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui uma linha, traçar aqui a linha de Greenwich. E aí a gente vê que não pegou a região asiática. E vamos pegar aqui a linha do Equador. E a gente observa que o continente asiático fica totalmente no hemisfério leste, de longitude, e ele está tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul por causa das ilhas da Indonésia, tá certo? Então, quando fazemos aí a localização da Ásia, basicamente a gente vê nessa relação aí, né, de ele estar aí no hemisfério leste, né, e hemisfério norte e sul, né? Então, quando a gente fica lá, é interessante observar essa localização, porque por causa das ilhas aí da Indonésia, né, de algumas ilhas, né, são mais de 1.500 ilhas que formam, né, a Indonésia, ela está lá também no hemisfério sul. Agora vamos ver uma localização no globo terrestre do continente asiático, né? Lembrando aí que politicamente ele é dividido aí em 50 países. Então nós temos a localização aí no nosso globo terrestre, né? E veja aí que a região aí, ela tem uma área imensa, né? É o maior continente do planeta, são 44 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? E tendo lá os 50 países, como eu informei para vocês, né? E o interessante é que vocês vão ver essa parte aqui, né? A gente está vendo essa parte aqui é a Europa. Opa, vamos lá na canetinha. Aqui é a Europa. A Europa é considerada fisicamente uma península asiática. Sabia disso, Ju? A península asiática, é. Então, nas aulas de geografia falavam muito disso, né? Península. Por isso que você está aqui, ó, magnificamente. É, a Península Asiática nada mais é do que, né, um pedaço aí de terra aí que se estende aí para o oceano, né? Então ele tem tudo margeado em água, somente um trecho que não é, que é o que liga no continente asiático. Por isso que nós falamos que fisicamente a Europa é uma península asiática. Logicamente que politicamente são continentes diferentes, tá certo? Vamos ver uma imagem de satélite da Ásia? Olha lá. A gente vê lá uma imagem de satélite, né? Pontos aí verdes aí, que são pontos mais vegetativos. Aí os pontos mais claros são pontos aí que já foram antropizados, ou alguns desertos, né? Que é o caso aí da região da Península Arábica, né? O deserto de Gobi. Então é a maior área territorial aí que nós temos, né? E temos o maior país do mundo aí, né? A China, com mais de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? E o país com menor território é as Ilhas Maldivas aí, né? Que nós temos aí em torno aí de 298 quilômetros quadrados e fica no Oceano Índico, né? Lembrando que o menor país do mundo, né, em território é o Vaticano. É, isso eu não sabia. É meio quilômetro quadrado, porque o Vaticano é um país
tem território, é país. Olha. Então, território, ele tem território, então ele é considerado um país, é o menor país do mundo, sabia? Vaticano, não. Agora sabia, agora sabe. Tá Agora eu vendo? sei, agora eu aprendi já. Então vamos lá, vamos ver lá o território da Ásia Físico, que é bastante interessante aí. A gente vê aí o território do continente asiático, né, com os seus planaltos, planícies e depressões, né, espalhados aí por todo o continente. Né? Eu vou dar destaque a essa parte roxa, né, que é o planalto do Tibete. Né? Nessa parte aqui nós temos também a cordilheira do Himalaia, onde está o maior pico do mundo. Não apareceu esse. Você colocou que cor? Ah, eu coloquei verde lá, verde lá na imagem. É óculos, hein? Verdade, chegando. O Félix Vou deu colocar um risada. azulzinho aqui, vai aqui em cima. Aqui. Mas ele tá no negócio verde, Aqui, Lúcio, ó, agora. ó. Eu cheguei. Aí, poxa, que é isso? Entendeu? Temos aí os desertos, né? Vários desertos aqui localizados. Opa, não volta não. Ih, obrigado, John. É, temos o deserto, nós temos outros desertos aí. Né? E as planícies aí que estão em verde, né? Então é o continente mais extenso do mundo, com uma diversidade muito elevada das superfícies, né? E aí eu dou o exemplo aí do Monte Everest, que a gente vai ver mais para frente, né? E eu vou falar melhor sobre ele, né? E ele está assim, ele tem regiões aí que são vastamente povoadas, né? Obviamente nós temos os dois maiores países em quantidade populacional, que é a China e a Índia. Por isso que naquela imagem de satélite vejo um clarão, principalmente aí entre a China e a Índia, né? Porque são mais de 2 bilhões aí, 700 milhões de pessoas aí. E essa região do Sudeste Asiático ela é conhecida como formigueiro humano. E também na Ásia nós temos a maior depressão do mundo, né? Que é o Mar Morto. Sabia? Já ouviu falar do Mar Morto? Não, isso sim. Por que ele tem esse nome Mar Morto? Ah, eu não sei porque que ele deu o nome, mas eu já ouvi falar muito... Ah, deixa eu ficar quieto, vai. Você Não, fala eu ia o quê? falar, sabe o quê? É. Eu até queria saber também, porque o professor Josias mandou aqui, ó. Boa tarde, senhor. Tudo bem? O professor Josias está perguntando se o senhor está bem. Ah, eu tô bem. O senhor tá bem, senhor Josias? Boa tarde, professor Josias. Eu acho que eu não falei boa tarde quando iniciei a aula, por isso que ele Será fez. que foi? Eu acho que foi isso, só tô lembrando, acho que foi isso. Desculpa aí, boa tarde, pessoal. Acho que eu fui tão em cima aí, né, depois do almoço ainda, mas é isso aí. Então é o Mar Morto porque, né, uma grande quantidade, né, de sal, né, faz com que, né, a água seja bem densa, bem parada, e se você quiser mergulhar, você vai mergulhar e vai flutuar novamente, sabia? Você sobe. Você pode ficar lá, tranquilo, Quem não sabe lendo um boiar, livro. quem não sabe boiar, aprende. Aprende. Nesse mar ele aprende. Nesse entendeu? mar ele boia. Isso. E tem a maior depressão do mundo continental, com 400 metros de profundidade. Olha que interessante. Então tem uma das maiores planícies do mundo, que é a planície da Sibéria, também no continente asiático. Tem a maior região, né, de elevação, que é o Monte Everest, lá no Himalaia, e tem a maior depressão do mundo. Então tá Tudo completo ali, aí tudo bom. na questão aí de relevo. É O importante. professor Josias respondeu, falou que tá tudo bem e desejou boa aprendizagem. Para nós todos aí, estamos aqui para isso. E vamos falar, e falando aí sobre o Monte Everest, eu trouxe aí uma imagem do Monte Everest, daí ó, um monte aí com 8.848 metros de altura, né, que tem as suas discordâncias, né, porque ele fica entre a China e o Nepal. Então a China tem uma metragem, o Nepal tem outro, né, e ele também está lá na região do Tibete, que também tem outra metragem aí. Então, né, cada um faz aí a sua metragem de acordo com o local que está o Monte Everest, tá certo? Assim, direcionado para o seu país. E aí eu fiz uma pesquisa aí, Ju, ó, fiquei interessado aí, ó, fiz uma pesquisa, mais de 6 mil alpinistas tentaram chegar lá no topo, ó. Isso é um esporte, a gente está relacionando aqui a educação física com a Aí, tá geografia. vendo? Ele foi conquistado aí pelo neozelandês, né, na Nova Zelândia, aí, em 1953, Edmundo Hillary. Tem até filme, né, que mostra todo o sacrifício, todas as questões climáticas e do corpo humano, né, a questão de adaptações. Isso, exatamente. Tá vendo? Aula de educação Aula de física educação agregada física, aí. tá aqui, E o Sherpa, né, Tenzing Norgay, né, o Ficou Norgay. ficou bonito esse nome. É, porque o Sherpa é a população que vive lá e dá apoio para os alpinistas que vêm de outras regiões, então eles dão os apoios lá no acampamento. Né, eles são considerados tibetanos lá. Né, tem segunda linguista. Essa palavra Sherpa aí quer dizer povo do leste, Olha. pela língua tibetana. Eu pesquisei aqui, estava aqui, ó.
E o neozelandês, ele conseguiu chegar em 1953, faz tempo. Tempo. Né? Sabe quantas pessoas já morreram tentando chegar? Bastante. 311 pessoas já morreram em suas encostas, né? E o interessante é isso, né? As pessoas morrem, né, e acabam ficando por lá mesmo, porque não tem como resgatar os corpos lá. E o interessante é que quando as pessoas vão indo lá, né, subindo, elas veem lá os corpos, como é muito frio, tá lá, né, em estado... Imagina, eu acho que na hora eu desistia e descia. Só de olhar pro primeiro já voltava. Só olhar pro primeiro, pronto, acabou, vou embora. O interessante é que lá as condições lá são as piores possíveis, né? Então, e os treinamentos são bem difíceis. É um treinamento anaeróbio, treinamento para quem vai usar pouco oxigênio numa atividade física. Até porque eles têm que levar equipamento de oxigênio e é mais um esforço a mais, porque os cilindros são pesados. Né? É que fica equivalente quando a seleção brasileira ou algum time vai jogar nesses países aí que tem a altitude elevada, que tem lá o cilindro, mas é muito bacana. Quem não conhece as histórias voltadas para o esporte do Monte Everest, é bacana. Tem filme, tem livro, é bem bacana. Tem até seriados aí em canais aí que mostram, né, até as tentativas, né, nos acampamentos dessas pessoas aí chegarem ao topo aí, que é difícil mesmo. Bom, falamos do Monte Everest porque tem uma atividade em cima dele, né? Então, e eu quero ver a Maria, os estudantes Edson e Maria, da Escola Jardim da Luz, de Embu das Artes, do professor Emerson, participando e respondendo. Bora lá. O Monte Everest está situado em qual cordilheira? Quanto tempo? Pode dar 1 minuto e meio. Um minuto e meio. Pra ver se eles respondem. Vamos lá. Ai, vamos, gente. Então, a professora Helena, o professor Emerson e o professor Josias responderam. Cordilheira do Himalaia. Isso, muito bom, parabéns, é isso aí. Fica na Cordilheira do Himalaia. Então, é o pico mais elevado aí do planeta, né? O Monte Everest. Vamos lá para as zonas climáticas? Então, vamos lá. Vamos localizar aí a Ásia nas zonas climáticas. Aqui, ó. Então, vamos fazer aqui uma linha... Aqui, ó. Opa, vou usar outra cor, tá, Ju? Pra você não confundir. Vou usar o vermelho, ó. Entendeu? Vou usar o vermelho mais escuro. O vermelho vai aparecer ali no vermelho, não? Vai aparecer, poxa. Que isso, ó. Aqui nós temos o Trópico de Câncer, tá certo? Aí nós temos o Trópico de... desculpa, aqui nós temos... É isso aí, tá? E aí nós temos aqui a Ásia, ó. E aqui nós temos o Círculo Polar Ártico. Então, boa parte do território asiático está numa área que nós chamamos de zona temperada, né? Então, isso é interessante retratar. Então, logicamente, quando a gente pega aí uma região imensa com zona temperada, a tendência é que o clima e a vegetação sejam tendenciosas para partes mais temperadas, tá certo? E isso que é importante retratar, como a Europa está lá também, que a gente vê numa área temperada, e a América do Norte, em regiões que têm climas mais amenos do que, por exemplo, aqui no Brasil, que está boa parte na sua
a região na zona intertropical ou na África, que a gente viu na aula do 8º ano. E falando sobre vegetação, tá aqui, ó. O próximo mapa mostra aí a vegetação e olha a diversidade de vegetação que nós temos nesse continente, né? Eu vou dar destaque para os principais, tá? Então eu vou dar aqui, ó, a tundra, que é a vegetação mais fria, né, já aí na região polar. Né? Nós temos as taigas, né, que também é conhecida aí como floresta boreal ou floresta de coníferas, né? Floresta de coníferas porque são os pinheiros, né? Ó, chegando o Natal, hein? Falar em pinheiros aí, ó, tá chegando o Natal. Outra que também é muito importante aí, tem destaque, são as estepes, também conhecidas aí como pradarias, que é muito parecida aí com os campos brasileiros aqui no sul, ou, para quem conhece melhor, o Pampa. Né? E aí nós temos aí os desertos áridos, então todas essas regiões aí que têm o destaque. Então uma variação de vegetação por causa principalmente da localidade da região aí do continente asiático, né, que está entre, né, o trópico de Câncer com a região do Ártico, por isso a diversificação também é por causa do território, né, uma extensão tanto latitudinal como uma extensão longitudinal, tá certo? E aí nós vamos ter aqui no próximo mapa uma paisagem que é a paisagem da Sibéria, as taigas. Tá vendo a floresta de taiga, uma região extremamente fria. Tem que lembrar que as taigas, elas são vegetações aí de elevadas latitudes, né? É o que mostrou lá no mapa, tanto é que se a gente for estudar a América do Norte, nós vamos ver lá o que eles chamam de floresta boreal, né? Porque taiga é mais conhecida aí na região aí da Ásia, na região da Rússia, né? Por isso que é em elevadas latitudes. Então o clima lá típico é o continental frio e polar, tá? Porque está na área continental. Então você encontra na Sibéria, como a gente encontra aí, mas também encontra em outros países lá, como Finlândia, Suécia, Canadá, regiões aí de elevada altitude. E aí vocês estão vendo aí, são os pinheiros, né? Tem as diferenças aí das taigas siberianas, né, com a floresta boreal, por exemplo, na região da América do Norte, né, na qual os pinheiros lá têm uma formação mais de coníferas. Por isso a denominação de coníferas, formato de... Cone. Olha só, parabéns, é isso aí. Salva de palmas, estúdio, por favor, ajuda aí. Ó, não, mas eu não ia falar alto, eu pensei, cone, porque eu tô prestando atenção na aula. É, isso aí, mas certo. Obrigada, demorou, obrigada. Tudo bem, demorou, mas feio, né? Veio. Não, as palmas eu tô falando. Você quer a minha resposta? Não, sua resposta foi rápida. Eu sabia se era pra responder alto, você viu que eu fiz assim, cone. Foi super rápida a sua resposta, parabéns, tá de parabéns, é cada vez melhor na aula de geografia. Vamos lá, o clima da Ásia. Vamos lá, o clima da Ásia também, ó. Pela sua extensão latitudinal e longitudinal, a gente tem uma diversificação do clima, né? Lógico que a gente vai dar destaque para o principal clima que nós temos nessa região, que são os climas temperados. Então você vai ter lá o clima temperado continental, que é mais na região central do continente. Nós vamos ter aí o clima oceânico, né, que está aí nas proximidades aí dos oceanos, né, tanto no Oceano Índico como no Oceano Pacífico, mas também tem climas aí que a gente denomina clima subtropical, clima equatorial, né? Tem os climas desérticos. Na região da Índia, nós temos lá os climas denominados hoje de climas de monções, né? Por causa das monções que acontecem no Oceano Índico, né? Então, todas essas variações aí de climas, que são bem, em quantidade bem diversificada, tem a influência aí do seu continente, que é muito extenso. Lembrando novamente que é o maior continente do planeta. Vamos lá para a próxima tela. E aí nós estamos vendo aí o rio Yangtze, né, que tem lá, né, a maior hidrelétrica do mundo, né, de capacidade instalada, que é a usina de Três Gargantas na China. Né? O rio Yangtze também é conhecido como Rio Azul. Então ele percorre 6.300 quilômetros desde a sua nascente, e a sua bacia tem mais de 1.800.000 quilômetros quadrados, né? Então, por isso, conhecido aí como um dos maiores rios aí do continente asiático, né? Fica lá na China, né? Junto com o Rio Amarelo, né? O Huanghe, ou Huanghe. Nossa, gostei desses nomes. Eu fui treinando, né? Treinando até conseguir. Huanghe. Huanghe. Tá quase daqui uns 2 meses eu tô falando mandarim.
Vamos lá. Mapa das bacias hidrográficas aí já da região da Índia, aí, ó. Do rio Ganges, Brahmaputra e Meghna. O rio Ganges, a gente sabe, aí é o maior rio, né, da região da Índia, né? Ele é um rio considerado até de sagrado, né, pelos seguidores do hinduísmo. Então o rio Ganges fica aí na bacia hidrográfica do Ganges, né, e tem lá o seu trajeto de em torno aí de 2.500 quilômetros, né, que a sua nascente fica na cordilheira do Himalaia. Tá? E aí nós temos as outras bacias de menor porte. E para finalizar, que a aula já está acabando, por isso que a gente está dando uma corridinha aí, emissão de dióxido de carbono. E aí vou dar destaque para a Rússia e para a China, né? A Rússia, porque tem seu território na Ásia, né? A parte siberiana, porque eles usam muito, né, combustível fóssil para gerar energia. Então a sua matriz energética aí vem principalmente do carvão mineral e do gás natural, porque eles são um dos maiores produtores desse tipo de combustível fóssil, né? E destaque aí para a Rússia, que também tem lá o petróleo como um dos países que mais produzem, né, combustível fóssil. Certo? Obrigado, Ju. Coração pra quem? Coração pro Marcelo. Marcelo, que tá... Marcelo, você tá comendo? Não, né? Hoje não, né? Tá comendo bacon lá, ó. Tô vendo lá, ó. Tchau, tchau. gente. Até mais.